Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Estamos na hora do culto. Mas, como eu costumo dizer, infelizmente ainda dizemos, não estamos em culto ainda. Mas, iniciando a nossa caminhada através de devocionais e mensagens nos cultos para celebrarmos a paixão e a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, estamos caminhando juntos até a Páscoa. Hoje, a nossa meditação é sobre o Filho e a pedra angular. Essa nossa caminhada de meditações até a Páscoa é um tempo de arrependimento e humildade. Um tempo quando somos chamados para considerar nossos pecados, nossa fragilidade humana, tudo isso à luz do resplendor e perfeição do nosso Deus e Rei. O Salmo de número 2 nos ajuda nessa caminhada até a Páscoa. O Salmo de número 2 é o primeiro de muitos chamados Salmos reais, que foca o caráter real, majestoso de Deus. Este salmo começa com uma pergunta e ele mesmo a responde, mostrando a rebelião e a conspiração contra Deus, como o desejo, a vontade das nações e dos reis que rejeitam o verdadeiro Deus e Rei. Verso 1 ao 3 do Salmo 2. A reação de Deus, a reação daquele que habita os céus, é de uma risada desdenhosa, destacando o escárnio de quem não será zombado. Verso de número 4, porque de Deus não se zomba. A reação divina não é apenas de desdém, mas de ação. E Deus profetiza a respeito do seu Filho, o real e verdadeiro Rei que virá e realizará tudo o que foi lá no começo profetizado para Davi e sua casa, para Davi e sua linhagem. Tudo pertence ao Filho e seu reino. Tudo pertence a esse Filho Rei e Ele está acima de todos os falsos reinos, de todos os falsos reis, de todas as nações rebeldes que são não apenas tolos por rejeitarem o Filho Rei, mas também são perigosos. Essa rejeição ao Filho também é profetizada em uma chocante, irônica e poética imagem, lá em Isaías, capítulo 45, verso 9, falando do oleiro. Esse oleiro irá esmagar as vidas como porcelana quebrada, vidas essas que serão espezinhadas e totalmente se tornarão insignificantes como lixo no chão, porque estão rejeitando o verdadeiro Rei, porque estão rejeitando o reino de Deus. Ao mesmo tempo que este salmo é claro em seu julgamento, ele também oferece uma grande esperança. Este salmo de número 2, ele aponta adiante para o divino Filho que virá a ser o último e único Rei verdadeiro, justo, aquele que obedecerá perfeitamente a seu Pai Celestial e quebrará o jugo do pecado para libertar totalmente os seus súditos. E esse Filho bendito veio e cumpriu a sua missão na terra. Porque ele veio e cumpriu perfeitamente a sua missão, ele pode definitivamente dizer: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus capítulo 28, verso 18. Ele é aquele que é chamado nas Escrituras de o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus. Ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Hebreus capítulo 1, verso 3. Mas antes de concluir a sua missão, antes de ser exaltado assim,
este filho do Salmo de número 2, ele seria rejeitado. Assim, vemos na parábola dos lavradores, contadas por Jesus. E nessa parábola dos lavradores maus, o quão foi horrível essa rejeição é mostrada assim, escancarada. Assim, nós vemos na parábola que o dono de um vinhedo arrenda sua propriedade para outros e ele viaja para o exterior. E quando ele está fora, ele envia seus servos para receberem a parte dos frutos da terra que os lavradores devem dar a ele. Mas esses lavradores são maus. Eles batem nos servos, espantam os servos e alguns outros servos eles matam. Finalmente, é enviado o filho amado para receber a parte que é devida. Diz assim Marcos capítulo 12, verso 6: eles vão respeitar meu filho, mas eles não respeitam. Eles rejeitam, se rebelam e matam o filho também. Ao terminar essa parábola, Jesus explicou que ela significa, usando o Salmo 118, versos 22 e 23. Diz assim esses dois versículos: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa. Marcos capítulo 12, verso 10 e 11, Jesus citando o Salmo 118, versos 22 e 23. Em outras palavras, queridos, Deus é o dono da vinha. Os lavradores são aqueles que se rebelam contra o próprio Deus. Eles deveriam dar a Deus o fruto de suas vidas através do louvor e da obediência, mas eles rejeitaram os profetas de Deus, rejeitaram os mensageiros de Deus. Finalmente, Deus enviou o seu Filho amado, mas eles o rejeitaram também. Em revolta, eles não respeitaram o Filho amado de Deus, não honraram o Filho amado de Deus. Em vez disso, eles o mataram. Mas Jesus, o Filho amado de Deus, não foi empurrado pela rebeldia daqueles homens zangados e incontrolados, não. Essa rejeição ocorreu de acordo com o plano intencional de Deus. Ou seja, foi feito pelo Senhor. E isso é uma coisa maravilhosa. Marcos capítulo 12, verso 11. Sim, é uma coisa maravilhosa, porque a morte de Cristo derrotou a própria morte. Nós nos alegramos porque Deus tirou Jesus do túmulo e o transformou na pedra principal, na pedra angular da nossa salvação. Sim, em Jesus há salvação para todos os que nele creem. Em Cristo, portanto, nós viveremos e nunca morreremos. Aleluia! Leia João capítulo 11, verso 25 a 27, essa promessa maravilhosa aos que creem em Jesus. Jesus, pedra angular. Jesus, Filho unigênito e amado de Deus. Jesus, o Rei que veio para que seus súditos sejam salvos e o seu reino seja estabelecido. Amém. Bem, minha oração e meu convite a você para orarmos agora. Bondoso Deus, nosso Rei e Pai, existe majestade e perfeição aonde o Senhor está. Obrigado por ter nos dado seu Filho unigênito. Este Filho reflete sua glória e intercede por nós continuamente. Obrigado, Senhor. Esse Filho advoga por nós e nos envia o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Obrigado, Senhor.
Ó soberano Deus, que faz tudo conforme a sua própria vontade, vontade que é boa, perfeita e agradável. Apesar da morte de Jesus parecer aos incrédulos e rebeldes uma derrota, o Senhor o exaltou, levantando dentre os mortos, e assim, através dele, nós somos justificados. Obrigado, Senhor. É por isso que cantamos, ó Deus, de maneira alegre: nós não morreremos, nós viveremos com Cristo Jesus, porque Ele é a nossa salvação, e isso é maravilhoso aos nossos olhos, sim. Por isso, ó Pai, caminhando para a Páscoa, humildemente, vendo fracos como somos, nós te agradecemos pelo Senhor Jesus. Assim oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bem, que Deus te abençoe, que você continue tendo aí uma boa semana. Logo, início do final de semana, você e sua casa, em nome de Cristo. Amém.